Bom dia. Mais um devocional, né? Mulher Rubi. E eu já quero começar fazendo uma oração para entregar realmente esse dia e mais esse devocional para o Senhor. Vamos orar. Pai amado, Paizinho querido, Senhor, eu quero te louvar por esse dia. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor, por mais uma manhã, por mais essa oportunidade de falar da tua palavra, de falar do teu amor, de falar do teu cuidado, Pai, do teu zelo para com as nossas vidas. Senhor, obrigada pela tua misericórdia, pela tua compaixão que alcança nossas vidas todos os dias, Pai. Senhor, nesse dia de hoje, repreende todo o mal, tudo aquilo que não provenha de ti, tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, para ser pedra de tropeço, para desviar a nossa atenção da tua palavra, daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta manhã. Senhor, repreende pelo poder do sangue de Jesus. Fica conosco, Pai. Nos dá clareza e entendimento da tua palavra mais uma vez nesta manhã. Em nome de Jesus. Gente, a palavra de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do 11, que diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Aí lá no versículo 28, diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Então, essa é a passagem que fala sobre o filho pródigo, né? O filho que exigiu do seu pai uma herança, sendo que o seu pai ainda estava vivo, né? E, geralmente, a herança nós só recebemos quando os nossos pais já partiram. Mas ele exigiu que ele queria essa herança antes. E o que que ele faz com essa herança? Ele pega essa herança, ele vai embora, né, da terra de seu pai, e ele vai para uma outra terra, e ele esbanja, ele gasta esse dinheiro com prostitutas, com festas, com farras, achando que esse dinheiro não ia acabar. E quando esse dinheiro acaba, quando chega a fome e a miséria na terra onde ele está, ele vai pedir emprego, né? E a Bíblia diz que ele trabalhava ali, né, cuidando de porcos, e que ele desejava comer, né, aquilo que era dado aos porcos, e nem isso davam para ele. Qual foi o problema do filho pródigo? O problema do filho pródigo foi que ele exigiu uma herança que ele não estava preparado para receber. Ele não tinha sabedoria para administrar aquilo que foi entregue nas mãos dele antes da hora. E é aí que entra as coisas que nós pedimos para o Senhor, porque esse pai aqui do filho pródigo, ele representa o Senhor nas nossas vidas, né? E ele representa, essa história representa
e mostra muito para nós, de forma muito clara, tudo aquilo que nós pedimos para o Senhor sem estarmos preparadas. Tudo aquilo que nós exigimos de Deus sem preparo algum para receber. Deus, eu quero casar. Deus, eu quero ser rica. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. E quando o Senhor muitas vezes não nos entrega aquilo que nós estamos pedindo, Ele não nos entrega por amor. Por quê? Porque Ele sabe, Ele nos conhece melhor do que ninguém. Então, o Senhor, Ele sabe que se Ele nos entregar aquilo que nós estamos pedindo, se Ele atender todas as orações que nós fazemos para Ele, sem sabedoria, nós vamos nos destruir. E se Ele entrega para nós aquilo que nós estamos pedindo, sem o devido preparo, nós vamos perder. Exatamente como o filho pródigo perdeu. Ele não tinha sabedoria para administrar uma fortuna. Ele achava que o dinheiro não ia acabar. Então ele gastou tudo de forma irresponsável e depois ele estava passando fome, ele estava passando necessidade. E é isso que acontece conosco todas as vezes que nós pedimos algo para o Senhor. Sem nós estarmos preparados e o Senhor entrega para nós, nós perdemos. Nós perdemos porque nós não temos responsabilidade, nós não temos maturidade espiritual para receber determinadas coisas. Tudo existe um processo, tudo existe um preparo para a gente poder receber. E aí o que acontece? Esse filho pródigo, ele se lembra que na casa do pai dele, os empregados do pai dele têm comida. E muitos empregados têm comida com fartura. E aí ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir para o meu pai me tratar, pelo menos como um empregado dele. Porque os empregados dele são muito mais bem tratados do que eu estou sendo tratado aqui. E ali, ele perde completamente a vergonha. Porque para fazer o que ele quer fazer, para ele voltar, né? E pedir ali perdão e voltar para a terra do pai dele, mesmo que seja como um empregado, ele precisou o quê? Tirar a capa dele do orgulho. Ele precisou o quê? Ele precisou reconhecer que ele errou, ele precisou reconhecer que ele falhou, ele precisa reconhecer que ele foi irresponsável, ele precisa reconhecer que ele não tinha sabedoria, que ele não tinha maturidade para administrar aquilo que o pai dele entregou para ele. Então, ele precisou realmente arrancar a capa dele de orgulho. Ele precisou ter humildade para poder voltar. E aí ele volta para a terra do pai dele. Só que ele nunca imaginou que o pai dele ia receber ele da forma como ele recebeu. E é isso que acontece também, e aqui entra muito, quando nós nos desviamos da presença do Senhor. Porque esse rapaz, ele estava desviado. E isso aqui, para mim, esse filho pródigo, ele também representa quando nós nos afastamos da presença do Senhor. Achando que conseguimos sozinhas. Achando que não precisamos mais do Senhor, que nós conseguimos nos virar muito bem sozinhas. E aí, quando a gente começa a quebrar a cara, quando a gente começa a sofrer, porque a gente sofre quando nós não estamos na presença de Deus, aí a gente pega e volta para onde? A gente volta para nossa origem. A gente volta para o nosso pai, a gente volta para aquele que nos criou, para aquele que nos conforta, para aquele que nos dá amor. A gente volta e o Senhor está de braços abertos para nos perdoar, para nos receber. E ali, quando ele vai voltando ali, que quando ele chega, quando o pai dele enxerga ele de longe, o pai dele se alegra, o pai dele manda pegar uma roupa boa, o pai dele manda pegar tudo do melhor para poder receber aquele filho que está voltando, para poder receber aquele filho arrependido que está retornando para a casa do pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai dele manda fazer uma verdadeira festa para receber aquele jovem de novo. E quando nós voltamos, quando nos afastamos do Senhor, e quando nós voltamos para a presença do Senhor, é isso que acontece, há uma festa no céu.
Por quê? Porque nós estávamos perdidas. E agora estamos retornando para a casa do Pai, estamos nos aliançando de novo com o Senhor, estamos abandonando as coisas do mundo, estamos abandonando os prazeres da carne, e estamos voltando para a presença de Deus, que foi exatamente o que esse jovem fez. Ele achou, em certo momento, que os prazeres da carne eram bons, que viver em meio às prostitutas, que viver no meio da farra, que viver realmente ali seguindo os próprios desejos carnais dele, era a melhor alternativa para ele. Só que ele percebeu que tudo isso é passageiro, porque as coisas da carne são passageiras. Porque o diabo não tem nada para dar para ninguém, muito pelo contrário, o diabo só tem para arrancar das pessoas. E o diabo tira tudo daquele rapaz. Tudo. Porque primeiro o diabo chega com um sapatinho de lã, oferecendo os prazeres da carne, dizendo que é bom, fazendo você achar que é tudo muito gostoso, e com isso ele vai te sugando, ele vai tirando tudo de você, e quando você está na lama, o único que pode te levantar é o Senhor. E ali, quando aquele rapaz se vê no meio da lama, no meio dos porcos, porque é isso que Satanás faz, ele te lança no meio dos porcos, ele te lança no meio do bagaço, no meio da lama, no meio da sujeira. Ali ele lembra que ele tem um pai, que ele tem um pai amoroso. Ali ele lembra que até os empregados do pai dele são mais bem tratados do que ele. E é ali que ele decide voltar para os braços do pai. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós... Gente, eu queria que não fosse assim. Eu queria que a maioria das pessoas fosse para Deus por amor. Mas, na verdade, na grande maioria das vezes, não é assim que acontece. Muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas voltam para os pés de Jesus quando estão na lama. Igual esse cara aqui. Porque esse cara aqui, se o dinheiro dele tivesse durado a vida inteira, ele nunca teria voltado para os braços do pai, provavelmente. E é isso que acontece conosco. Muitas vezes a gente tem que sofrer, a gente tem que quebrar a cara para a gente entender que esse mundo de perdição não tem nada para nos oferecer, que o único que tem coisas eternas para nos oferecer, amor, felicidade verdadeira, é o Senhor dos Exércitos. E ali ele volta para casa e está tendo uma grande festividade para comemorar. Quando nós voltamos para a casa do Senhor, há uma festa no céu por uma alma que está voltando para os pés do Senhor, que está saindo das garras do inimigo para voltar para os pés de Deus. E ali o irmão dele fica muito chateado, porque ele fala: poxa, pai, eu estou aqui na tua casa o tempo inteiro, eu nunca te abandonei, eu nunca te larguei, eu estou trabalhando aqui feito um condenado. Tu nunca mandou matar nem um cabrito, nada, para eu comemorar com os meus amigos. Esse filho teu aí que estava na farra, que estava perdido, que não queria nem saber de ti, ele volta e o Senhor faz uma festa para ele. Ele ficou tão irado que ele nem entrou na festa, ele ficou do lado de fora. E sabe o que isso representa na minha visão? Quando uma pessoa que estava distante dos caminhos do Senhor volta para a igreja e as pessoas começam a olhar assim e dizer: nossa, mas fulano estava no pecado o tempo todo e agora fulaninho está aqui na igreja. Está aqui na igreja dizendo que é cristão. Como assim? Como assim fulaninho cometeu tal pecado e agora fulaninho está aqui? Fulaninho está aqui, agora fulaninho tem cargo na igreja, agora fulano pega o microfone, fulano prega. Como é que Deus não vê uma coisa dessa? Para mim, esse filho que acha ruim representa essas pessoas da igreja, que ao invés de abraçar aquela pessoa que está voltando para os caminhos do Senhor, ao invés de comemorar porque aquela pessoa se entregou de novo para o Senhor, está ali recomeçando uma história com Deus, elas ficam cochichando, elas ficam apontando os pecados que a pessoa cometeu. E nós não podemos ser assim.
Todas as vezes que uma pessoa está desviada, está fora dos caminhos de Deus, que essa pessoa volta para a casa do Pai, nós temos que comemorar, nós temos que ajudar essa pessoa a se firmar a cada dia mais na presença de Deus. Porque no céu há uma grande festa quando uma alma perdida volta para os pés do Senhor. E o que o Senhor está dizendo nesta manhã sobre essas pessoas que, ao invés de abraçarem a pessoa que estava perdida e voltou para a casa do Senhor, ficam reclamando, ficam de bochicho, o Senhor está dizendo exatamente o que esse pai fala para o filho dele. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, fulano voltou para a igreja tem pouco tempo e eu já estou vendo as coisas acontecerem na vida do fulano. A fulana estava aí perdida e a fulana já casou, voltou para a igreja tem pouco tempo e ela já casou. E eu estou aqui a vida inteira orando, me guardando para o casamento. É só um exemplo, tá? Eu estou aqui a vida inteira me guardando para o casamento e até hoje eu não consegui casar. E fulana que estava desviada acabou de voltar para a igreja, já encontrou um rapaz, já vai casar. Muitas vezes, gente, Deus atende, né? E faz mais rápido na vida de algumas pessoas por misericórdia da vida dessas pessoas, tá? Eu me lembro que quando eu congreguei há alguns anos em uma igreja, lá na igreja eu era a única que me guardava para casamento. E eu me lembro que quase todas as moças casaram nessa época, menos eu. Só que tinha moça lá, gente, que estava assim, perdida no mundo. Completamente perdida. E muitas dessas moças casaram por misericórdia de Deus. Muitas dessas moças estão na igreja até hoje, caminhando com Deus até hoje, porque Deus teve misericórdia delas. Talvez se elas não tivessem casado naquele tempo, talvez até hoje elas estariam perdidas no mundo. Então, muitas vezes o Senhor faz as coisas mais rápido na vida de outras pessoas porque sabe que espiritualmente eles são mais fracos e estão mais suscetíveis, né, a cair nas garras do inimigo. Então, o Senhor faz de forma mais rápida por misericórdia. E a gente não pode viver de comparação, porque a comparação, gente, ela nos derruba espiritualmente, emocionalmente. A comparação, ela nos corrói por dentro. A comparação faz com que a gente vire, sabe, aquelas pessoas ressentidas, aquelas pessoas que elas são machucadas o tempo todo, que elas reclamam o tempo todo, que elas olham sempre para a vida do vizinho o tempo todo, que a vida do vizinho está melhor do que a delas o tempo todo. Então, esse rapaz, o irmão dele, olhou para ele e falou, nossa, mas eu estou aqui o tempo todo e eu nunca recebi nada. Só que o que ele não entendeu é que ele estava ali com o pai dele o tempo todo. Então, ele tinha a presença do pai o tempo todo. Tudo que era do pai dele também era dele. Ele não entendia que aquele irmão estava como se fosse morto. Porque quando nós estamos entregues aos nossos próprios desejos, quando nós estamos entregues ao mundo, quando nós estamos nas garras de Satanás, nós estamos como pessoas mortas. Nós estamos mortos, praticamente. E o que ele não entendeu era que aquele irmão dele estava voltando à vida, que aquele irmão dele estava perdido e naquele momento ele estava sendo encontrado de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem que estava perdido, no momento em que ele viu que realmente o mundo não tinha nada para oferecer para ele, ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me levantar, eu vou voltar para os pés daquele que tudo pode. Esse mundo não tem nada
para me oferecer, eu vou me vestir de humildade, eu vou arrancar o meu orgulho, eu vou abaixar a minha cabeça, eu vou pedir perdão mesmo, eu vou ser humilde e eu vou voltar para os braços do Pai. Porque isso aqui é só engano e perdição e não tem nada para me oferecer. Então, hoje o que o Senhor está falando nesta manhã é: o mundo não tem nada para te dar. Os prazeres deste mundo, eles são passageiros, eles são temporários. O diabo, ele arma ciladas, ele nos engana com prazeres momentâneos. E quando nós estamos completamente lameadas, o diabo vira e joga na nossa cara tudo que ele pode jogar e ele nos detona, ele nos destrói. Então hoje o que o Senhor está dizendo: ei, se você está perdida, se você se afastou da tua presença, eu estou aqui te chamando de volta para a minha presença. Volta para a casa do teu Pai, porque eu tenho amor para te dar, porque eu tenho cuidado, porque eu tenho carinho, porque eu tenho zelo para te dar. Ei, no dia de hoje, o que o Senhor está dizendo é: ei, não tem pecado que você tenha cometido, que você não possa voltar, que você não possa se arrepender e voltar para os meus caminhos. Então, hoje o Senhor nos dá a oportunidade de nos afastarmos daquilo que tem nos afastado dele, da presença dele. Hoje o que o Senhor nos fala e nos chama é a voltar para o primeiro amor, a voltar para os braços dele. Hoje o Senhor está nos convidando de volta. Hoje o Senhor está nos dando oportunidade de nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos erros. Hoje o Senhor está dizendo: você não precisa mais continuar perdido. Eu estou aqui. Volta para casa. É o recado do Senhor hoje. Volta para casa. Eu estou de braços abertos para te receber. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero orar nessa hora, porque eu não sei quantas pessoas, né, vão assistir essa mensagem, mas essa mensagem ela é colocada no YouTube depois, e eu não sei quantas pessoas vão assistir essa mensagem, mas o que eu quero dizer para quem está perdido, para quem está longe dos caminhos do Senhor, longe da presença, é que hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia que o Senhor está chamando você de volta para a casa dele, para a presença dele. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, que palavra impactante o Senhor nos traz nesta manhã. Senhor, quantas vezes nos afastamos do teu caminho? Quantas vezes, Pai, somos seduzidos pelos prazeres da carne, pelos nossos próprios desejos, impulsos, Pai? Quantas vezes, Pai, viramos de costas para ti, Pai? Senhor, e nenhuma vez na qual nos afastamos de ti, o Senhor nos abandonou. Muitas vezes, mesmo quando não sentimos a tua presença, o Senhor está ali para cuidar de nós, para zelar das nossas vidas, Pai. Senhor, nessa manhã o Senhor nos mostra através desta palavra que enquanto há vida, há esperança. Enquanto tivermos vida, há a possibilidade de voltar para a tua casa, a possibilidade de voltar para os teus braços. Enquanto houver vida, Pai, nós podemos nos arrepender das nossas falhas e voltar para os braços do Senhor. O filho pródigo se arrependeu porque ele viu que no mundo não havia nada para ele, que os prazeres carnais eram temporários. Senhor, nesta manhã, o Senhor convida todo aquele que está distante de ti a voltar para casa. O Senhor convida todo aquele que está afastado da tua presença a voltar para os teus braços.
em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer por esse Deus de amor que o Senhor é. Eu quero te agradecer porque o Senhor, apesar das nossas falhas, o Senhor nos perdoa e nos aceita de volta. E hoje o Senhor está te chamando de volta. Você que está perdido, você que se afastou dos caminhos de Deus, você que foi seduzido por algum prazer deste mundo, você que em algum momento achou que não precisava mais de Deus, você que em algum momento se achou autossuficiente e quebrou a cara, porque o diabo não tem nada para dar para ninguém. Hoje o Senhor te chama de volta. Hoje o Senhor está de braços abertos para te receber e Ele diz para você que você é uma filha, que você é um filho amado do Senhor e que Ele te chama de volta nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, todo aquele que estiver perdido, que volte para a tua casa, que volte para os teus pés. Senhor, joga por terra todo espírito de orgulho nesta manhã, que muitas vezes nos impede de nos arrependermos e voltarmos para a casa do Senhor. Senhor, joga por terra todo orgulho nesta manhã. Quebra todo orgulho em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a tua humildade venha reinar nos nossos corações. Senhor, que o teu amor, Pai, encontre as nossas vidas nesta manhã. Que o teu amor encontre toda a alma perdida nesta manhã, Deus. Que o teu resgate, Pai, encontre todo aquele que estiver longe de ti nessa manhã. Porque sempre, sempre eu repito, enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, todo aquele que estiver afastado da presença do Senhor pode voltar para os braços do Pai. Senhor, alcança cada vida com a tua misericórdia, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, porque somos falhos e pecadores. Tem misericórdia e compaixão de nós, Pai. Porque a única razão de não sermos consumidos é porque grande é a tua fidelidade por nós, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. E eu entrego esse dia, Pai, como todos os dias das nossas vidas, nas tuas mãos, Pai. Glória a Deus. E esse é o nosso devocional de hoje. E eu espero que o Senhor tenha alcançado a sua vida. Eu espero que o Senhor tenha falado com você nessa manhã através dessa palavra. Em nome de Jesus.